Olá, eu sou a professora Graziele Lima, sou a professora de Química e na aula de hoje nós vamos estudar o tema 2 da unidade número 3. Tá? No tema 1 nós discutimos sobre os recursos não renováveis, petróleo, gás natural e carvão. Esses três combustíveis fósseis são também fontes de matéria-prima para a indústria, os plásticos, as tintas, detergentes. Outra infinidade de produtos são produzidos a partir de derivados do petróleo. E as substâncias obtidas do petróleo elas são classificadas como compostos de carbono ou compostos orgânicos. Tá? Então, todo composto que é formado em sua maioria por carbono, nós dizemos que ele é um composto orgânico. Tá? Nesse tema dessa aula, o estudo será voltado para o composto de carbono. E iniciará justamente para a gente compreender um pouco quais as características especiais que o átomo de carbono tem que permita a existência e a obtenção de um número tão grande de compostos orgânicos. Tá? Os hidrocarbonetos, como eu falei para vocês no tema número 1, os hidrocarbonetos, que são os principais constituintes dos combustíveis fósseis, eles também vão ser estudados aqui nesse tema, tá? Porque eles são dos principais compostos orgânicos que existem na natureza, tá? O átomo de carbono, no caso, ele forma os compostos orgânicos, onde a química orgânica estuda esses compostos. E eles apresentam características e variáveis que só podem ser entendidas se a gente estudar o átomo de carbono isoladamente, tá? Que ele é o elemento básico desses compostos. Tá? O átomo de carbono ele apresenta características que permitem a formação de números muito grandes, infinidade de compostos orgânicos, tanto naturais como sintéticos. Então, quais são essas características que o átomo de carbono possui que lhe confere essa propriedade de fazer tantos e tantos átomos, tantos e tantos compostos orgânicos? Para mim, como professora de química, para mim a principal delas seria ser e fazer 4 ligações químicas covalentes para ficar estável, para seguir a regra do octeto. Então, o átomo de carbono ele tem o número atômico igual a 6. Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, vai ser igual a 1s2, 2s2, 2p2, Então, vai ficar com quantos elétrons na camada de valência? 4 elétrons na camada de valência. Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, para seguir a regra do octeto, precisa de mais quantos elétrons? 4 elétrons. Isso a gente também já estudou lá no nosso volume 1, quando a gente falou sobre ligações covalentes, tá? E o carbono, para ele ficar estável e seguir a regra do octeto, que é meio que imitar um gás nobre, ele precisa de mais quantos elétrons? 4 elétrons. Então, se ele precisa de 4 elétrons, ele vai fazer quantas ligações covalentes? 4. Então, o carbono ele tem essa característica, formar 4 ligações covalentes para ficar estável. Então, essa é uma das principais, se não a principal característica que o carbono possui, que facilita, que faz com que ele tenha essa propriedade de formar um número muito grande de compostos orgânicos, tá? Forma facilmente ligações químicas com outros átomos de carbono. Então, a interação de carbono com carbono é uma interação muito facilitada. Então, se eu tenho uma interação muito facilitada, então nós vamos poder fazer o quê? Formar cadeias com vários átomos de carbono. Então, a gente pode fazer o quê? Carbono, 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 carbono. E assim, Aí assim vai. Tá? Nós temos componentes com 20 átomos de carbono, 30 átomos de carbono, 36 átomos de carbono. Então, é uma quantidade muito grande. E eles todos ligados aí em sequência, tá? E essas ligações também podem ser feitas para a maioria de elementos químicos. Então, se vocês olharem aí, nós temos 3 exemplos de
de substâncias, né, de compostos orgânicos. Nós temos o metano, o etano e o butano. Vocês estão vendo aí o carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, né? O carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio e outro átomo de carbono, que também está ligado a 3 outros átomos de hidrogênio. E nós temos aí, ó, já uma cadeia carbônica, né? Formada aí por 4 átomos de carbono em sequência, né? Ligados com hidrogênios ao seu redor. Então, vocês estão vendo aí que cada átomo de carbono está fazendo quantas ligações? 4 ligações. E se a gente for olhar os hidrogênios, eles estão fazendo quantas ligações? Uma, né? Nós já vimos que o hidrogênio, para ficar estável, ele precisa apenas de uma ligação, né? Fazer apenas uma ligação covalente. Porque ele vai se comparar com o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, né? Então, nós temos aí a principal característica aí do carbono, são essas 4 ligações. Ele poder fazer essas 4 ligações confere a ele inúmeras possibilidades de realizar e de formar inúmeros compostos orgânicos. Tá? Então, guardem essa informação aí com vocês. O átomo de carbono forma 4 ligações covalentes. O átomo de carbono interage facilmente com outro átomo de carbono. O átomo de carbono forma cadeias carbônicas, certo? Então, e também o átomo de carbono estabelece ligação com a maioria dos elementos químicos. Né? Além do hidrogênio aqui, que também é o par perfeito do carbono, que a gente diz, né? Carbono e hidrogênio nasceram um para o outro, né? Mas ele também faz ligação com nitrogênio, também faz ligação com oxigênio, também faz ligação com enxofre, também faz ligação com inúmeros outros elementos químicos, tá? Então, é o que dá ainda mais, né, essa propriedade de formar inúmeros compostos, tá? E essa grande variedade de compostos orgânicos deve-se às cadeias carbônicas que podem se formar, além dessa inúmera quantidade de átomos de carbono que possuem. As várias possibilidades de arranjos de átomos da estrutura geram diferentes substâncias com diferentes propriedades. Como assim? A gente pode ter o mesmo número de carbonos e hidrogênios, por exemplo, mas a gente rearranjar essas substâncias de forma diferente, tá? Ou seja, além de formar inúmeras cadeias carbônicas, essas cadeias carbônicas podem se organizar no espaço de forma diferente. Então, por exemplo, a gente tem no slide número 3, nós temos o CH4H10. Nós temos ele como em cadeia linear, né, ligando carbono, 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 carbono. E nós temos ele com cadeia ramificada, né, carbono, carbono, carbono e outro carbono em cima. Nós temos nos dois, se a gente for contar, né, no primeiro nós temos quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Quantos átomos de hidrogênio? Se a gente for contar, nós temos 10 átomos de hidrogênio. No exemplo ao lado, quantos átomos de carbono? 4 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio? Também 10 átomos de hidrogênio. Então, esses dois compostos aqui têm fórmula molecular C4H10. Mas vocês podem notoriamente observar que eles são o quê? Diferentes, né? Mesmo exemplo embaixo, nós temos C3H6. Se a gente for contar quantos carbonos tem em cada um, tem quantos carbonos em cada exemplo? 3 carbonos. Quantos hidrogênios em cada exemplo? 6 de um lado, 6 do outro. Então, os dois apresentam a mesma fórmula molecular, C3H6, né? Mas, se a gente observar, um está em cadeia aberta e o outro está em cadeia fechada. Então, notoriamente, eles também vão ter o quê? Características diferentes. Então, mesma fórmula molecular, com estruturas diferentes, são compostos diferentes, certo? E esses compostos diferentes também vão apresentar o quê?
propriedades diferentes, tá? Isso se deve justamente ao arranjo dos átomos que se diferem de uma molécula para a outra, tá bom? Então, além de todas aquelas características que a gente falou, ainda tem esse asterisco, né, essa observação, que as moléculas de carbono, elas podem se reorganizar respeitando, né, aquelas 4 ligações e fazer um rearranjo espacial de diferentes maneiras, tá? Diferentes possibilidades. E essas substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas a fórmula estrutural é diferente, ou seja, o arranjo dos átomos no espaço é diferente, é o que a gente chama de isômeros, tá? Então, na química orgânica, mesma fórmula molecular, mas estrutura diferente, são o que a gente chama de isômeros. Os isômeros apresentam a mesma fórmula molecular, ok, mas as suas características, as características dessas substâncias, suas propriedades, como ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, é totalmente diferente um dos outros, certo? E além dos elementos carbono e hidrogênio que formam os hidrocarbonetos, né, que eu falei para vocês no tema número 1, há compostos orgânicos com outros elementos, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, entre outros, né, que dão origem a diversas funções orgânicas. O que são essas funções orgânicas? São grupos de substâncias que têm características semelhantes. Tá? Então, nesse decorrer desses temas, nós vamos estudar essas funções orgânicas, tá? Não se preocupe. A primeira aí que a gente já estudou foi os hidrocarbonetos, né? Apenas compostos formados por carbono e hidrogênio em sua estrutura. E aí nós vamos ter as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, as funções fosforadas, certo? E a gente vai estudar no decorrer desses temas todas essas funções orgânicas, tá? Então, lembre-se, funções orgânicas são grupos de substâncias com características semelhantes, tá? Então, quando o composto orgânico tem estrutura química semelhante, possui um comportamento químico similar. Dizemos, então, que é pertencente à mesma função orgânica. Alguns exemplos de função orgânica nós temos aí, vocês podem ver no slide 5. Nós temos o álcool, a acetona, éter, éster, amina, ácido carboxílico, certo? Então, dada essa variedade de cadeias carbônicas e a diferente possibilidade de ligação dos átomos de carbono, né? Então, a química orgânica ela tem um número muito grande de compostos. Então, essa variedade fez com que essas funções orgânicas existissem justamente para conseguir agrupar, né, os compostos carbônicos e melhor estudá-los, certo? Então, nós temos, como eu falei para vocês, exemplos aí de funções orgânicas: álcool, cetona, éter, éster, amina, ácido carboxílico. As que a gente mais vê, né, no nosso dia a dia: álcool, a função álcool e a função do ácido carboxílico. Tá? Nós vamos ver exemplos mais à frente. Mas vamos falar, né, aqui da primeira função orgânica que a gente discutiu, que são os hidrocarbonetos. Como eu falei para vocês, os hidrocarbonetos eles estavam presentes na constituição de que recursos não renováveis. Os hidrocarbonetos estão presentes na constituição do petróleo, gás natural e carvão, né? Então, pegando aí o exemplo do petróleo. O petróleo ele é praticamente todo formado, né, de hidrocarbonetos em sua composição. Então, os hidrocarbonetos, eles são formados apenas por carbono e hidrogênio. Gente, é só olhar para a etimologia da palavra, certo? Hidro de hidrogênio e carbonetos vem de carbono. Então, composto que só tem carbono e hidrogênio é hidrocarboneto, ok? Se já tiver um oxigênio no meio ou um nitrogênio no meio ou qualquer outro elemento químico, já não é hidrocarboneto.
Para ser hidrocarboneto, precisa ter apenas somente carbono e hidrogênio, certo? Não esqueça disso, não confundam isso, tá? Tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Tem apenas, né? Carbono e hidrogênio é hidrocarboneto, tá? Então, esses hidrocarbonetos, eles podem formar cadeias abertas, cadeias fechadas, pode ter ligação dupla, ligação tripla, pode ter ramificação, pode não ter ramificação, certo? Então, tem várias formas de hidrocarbonetos, né? Várias formas de cadeias de hidrocarbonetos. E aí, os átomos existentes nessas cadeias podem formar diferentes arranjos. E aí, originando em números o quê? Isômeros, né? Vocês lembram? Mesma fórmula molecular, arranjo diferente, nós temos isômeros, certo? Então, nos hidrocarbonetos acontece muito isso de isômeros, né? Então, se a gente olhar aí no slide número 6, né? Vale salientar que os hidrocarbonetos existem 3 tipos: os alcanos, os alcenos e os alcinos, tá? Então, são esses 3 tipos de hidrocarbonetos que a gente vai estudar. O que é que difere, professor, alcano, alceno e alcino, se a senhora falou que o hidrocarboneto é formado apenas de hidrogênio e carbono? Gente, o que difere o alcano do alceno e do alcino é a existência de ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Vocês lembram que a gente falou no início da aula que o carbono pode formar 4 ligações? Lembram? Então, o alcano, ele tem apenas ligações simples. O alceno tem ligações duplas. E o alcino pode ter ligação tripla, certo? Então, pode ser dupla, uma ou mais, tripla, uma ou mais, certo? Então, vamos começar a falar sobre os alcanos. Então, os alcanos, eles são formados apenas por ligações simples. Então, se a gente olhar aí o slide número 7, vocês vão observar alguns exemplos de alcanos, desculpa. Nós temos o alcano mais simples, que é aquele formado apenas por um átomo de carbono, que é o metano, que ele tem fórmula molecular igual a CH4, certo? Ao lado dele nós temos o etano, que ele é formado por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, certo? E aí, ao lado dele nós temos o propano, que é formado por 3 átomos de carbono, o butano, 4 átomos de carbono, o isobutano também é formado por 4 átomos de carbono. Mas espera, professora, esse isobutano, ele é o que do butano? Ele é um isômero, lembre-se lá, mesma fórmula molecular, arranjo diferente, nós temos isômeros, né? Se a gente for falar agora desse aqui embaixo, o pentano, nós temos 5 átomos de carbono, aí tem o isopentano, que também tem 5 átomos de carbono, e nós temos o neopentano, que também tem 5 átomos de carbono. Professor, o que é que difere entre eles 3? Vocês estão vendo aí que eles estão rearranjados no espaço de forma diferente? Então, é essa a diferença deles 3. Todos os 3 têm fórmula molecular igual a qual? C5H10. Mas eles estão organizados de forma diferente, não é? Se eles estão organizados de forma diferente, eles são o quê? Isômeros um do outro, tá? Então, eles são isômeros estruturais um do outro, tá bom? Os alcanos, eles são hidrocarbonetos apenas de ligações simples, como vocês viram aí, né? Se a gente pegar os exemplos, vocês vão ver que entre carbono e hidrogênio e entre carbono e carbono nós temos apenas ligações simples, que é representada apenas por um traço, né? Então, nós temos aí, ó, por exemplo, o exemplo do etano. Entre o carbono e o hidrogênio nós só temos um traço. Entre o carbono e o carbono nós também só temos um traço. Então, nós temos apenas ligações simples. Se é formado por carbono e hidrogênio e tem
Apenas ligações simples é hidrocarboneto do tipo alcano, tá? Os 4 primeiros alcanos, ou seja, os que contêm um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 e 4 átomos de carbono, são compostos gasosos, tá? Então, eles são muito leves, né? E são insolúveis em água e podem ser utilizados como combustíveis, né? O primeiro alcano é o que a gente chama de metano. E a gente já viu no tema passado que o metano ele é o principal constituinte do gás natural, né? Que é obtido justamente e que também pode ser obtido também por fermentação na matéria orgânica. Ele é utilizado principalmente como combustível e também pode ser utilizado na fabricação de metanol, cloreto de metila, pode ser utilizado na indústria química, tá? O segundo alcano, que é aquele que é formado por 2 átomos de carbono, é o etano, C2H6. Ele é produzido no refinamento do petróleo e é utilizado na obtenção de etileno, de eteno, que também são matérias-primas para a indústria do plástico. Tá? O terceiro e o quarto alcano, ou seja, o que é formado por 3 átomos de carbono e o que é formado por 4 átomos de carbono, que é o propano e o butano, eles são obtidos justamente da destilação, né, lá naquela torre de destilação do petróleo. E eles são utilizados no botijão de gás de cozinha, né? Então, nos botijões a gente tem o propano e todos os isômeros do butano. E pequenas quantidades de enxofre, tá? Que é justamente essa quantidade de enxofre que é o que a gente chama de mercaptanas, que são compostos orgânicos que contêm enxofre, a gente chama de mercaptanas, tá? Ou tióis. Antigamente era chamado de mercaptanas, hoje em dia se chama de tióis, né? Mas meio que ainda não se perdeu o costume, né? Então, esses compostos que contêm enxofre, eles são utilizados justamente para, quando se houver vazamento, perceber-se pelo cheiro, né? Pelo odor que essas mercaptanas exalam. Ou seja, o propano e o butano, né, que são o combustível em si, eles não têm cheiro característico, né? Eles não têm odor característico. Então, como é que a gente ia conseguir saber que o gás está vazando? Né? Quando a gente, às vezes, deixa a boca do fogão ligado, né, que a gente sente um cheiro de gás, né? Esse gás não é o gás butano, esse cheiro que a gente sente não é do gás butano e nem do propano, que está formando esse gás de cozinha. É justamente desses compostos que são adicionados para que a pessoa ela consiga, né, saber que está ocorrendo algum vazamento na linha de gás, certo? Então, se atenham a isso. Não é o propano nem o butano que tem esse odor forte, certo? É justamente esses compostos que contêm enxofre em sua composição, né, que tem um odor bem desagradável, tá certo? Já se a gente for olhar no slide número 9, nós vamos ver que todos os carbonos possuem 4 átomos ligados a ele. Por isso são chamados de carbonos saturados, ou seja, que têm apenas ligações simples. A gente pode dizer também que são carbonos saturados. Da mesma forma, as cadeias formadas por esses carbonos também são chamadas de cadeias saturadas. Então, os alcanos são formados por carbonos saturados, ou seja, não tem ligação dupla nem tripla, e formam cadeias saturadas, ou seja, não tem ligação dupla nem tripla, tá? Então, se a gente pegar aí os exemplos do slide número 9, né? De novo, metano, etano, propano e butano, vocês estão vendo que tem apenas ligações, o quê? Apenas um traço, né? Entre cada átomo. Se tem apenas um traço entre cada átomo, nós temos ligações simples. Se é ligação simples, nós temos um carbono saturado. Se nós temos apenas carbonos saturados, nós temos uma cadeia carbônica saturada, ok? Então, resumindo, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica saturada, certo? Formado por moléculas pouco polares e insolúveis em água. São pouco reativos, mas queimam liberando grande quantidade de energia.
e são basicamente utilizados como combustíveis, principalmente esses carbonos de menor massa molecular, tá? Então, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia simples, são hidrocarbonetos de cadeia saturada, ok? Esses são os alcanos. Já os alcanos que apresentam de 5 a 20 átomos de carbono, eles não são mais gases, certo? A temperatura ambiente, eles já são líquidos, tá? A temperatura ambiente. E os carbonos que têm mais de 20 átomos de carbono, eles não são nem líquidos, eles já são sólidos, tá? Então, como as cadeias carbônicas possuem muitos átomos, costuma se representar nos compostos orgânicos por linhas poligonais. Então, o que são linhas poligonais? Se vocês olharem no slide 10, vocês estão vendo essas linhas, né? Essas linhas são as que a gente chama de linhas poligonais, certo? Aqui nós estamos representando uma estrutura de carbono. Professora, eu não estou entendendo essa estrutura. Então, se vocês olharem aí, cada terminação de cada traço é um átomo de carbono. Tá? Vocês estão aí em seta vermelha, vocês podem ver. Ó, este carbono está realizando apenas uma ligação com outro carbono, né, que é representada por o traço. Assim, as outras ligações são feitas com mais quem? Tá subentendido que seja com mais 3 hidrogênios, tá? Se a gente for olhar outra seta, este carbono realiza 2 ligações com 2 átomos de carbono, que são representados. Então, falta quantas ligações para completar 4? Faltam mais 2, certo? Então, essas outras 2 ligações são feitas com quem? Com hidrogênio, tá? Se a gente for lá para aquela última seta, nós temos o quê? Já este carbono, ele está fazendo 3 ligações com outros átomos de carbono. Porque vocês estão vendo aí, ó, de um lado tem a ligação simples, do outro lado tem a ligação dupla, né? Então, aí já tem 3 ligações. Então, ele só está fazendo uma ligação com o átomo de hidrogênio. Tá? Então, é assim que a gente representa, né, para ganhar tempo, para ser mais fácil, as estruturas de carbono de cadeia longa, né? Até mesmo as de cadeias mais curtas, né? Que só tracejar a gente ganha muito mais tempo, né? Se torna bem mais rápido do que ficar desenhando carbono por carbono, hidrogênio por hidrogênio, ligação por ligação, né? Então, isso convencionou-se, né, a adotar essa forma de estruturas, certo? Se a gente for olhar aí, por exemplo, o butano e o metilbutano, né, nós vamos ter CH4H10, CH4H10, isso na tabela, certo, gente? Aí nós temos eles representados daquela forma original, aquela forma que a gente aprendeu no começo, carbono ligado com carbono, ligado com carbono, com carbono, com carbono, ligado ao hidrogênio, né? Vocês estão vendo aí, né? Fórmula estrutural. C, aí traço, traço, hidrogênio, hidrogênio, né? Já na fórmula condensada, ela já é um pouco menor. Em vez de a gente representar cada ligação, a gente faz o quê? Representar a ligação apenas entre os carbonos, né? H3C ligado a um CH2, ligado a outro CH2, ligado a um CH3. E se eu for representar de forma simplificada, aí a gente usa apenas o traço, né? 1, 2, 3, 4. A gente utiliza aí 3 tracinhos e cada ponta desse traço é um carbono, né? E a gente sabe que cada carbono faz 4 ligações e a gente consegue saber quantos hidrogênios está faltando nessa estrutura aí. Se a gente for olhar a estrutura do metilbutano da mesma forma, carbono, a fórmula estrutural, carbono ligado a hidrogênio, aí cada ligaçãozinha bem bonitinha, né? Fórmula condensada, a gente liga apenas os átomos de carbono, né, e subtrai as ligações dos hidrogênios. E a fórmula simplificada é aquela que a gente usa apenas os traços, onde cada ponto do traço é um átomo de carbono, ok? Então, essa fórmula simplificada vale para toda, pode ser utilizada em todas as outras substâncias carbônicas, tá? Não apenas para os alcanos, para os alcenos, para os alcinos e para todos os outros que existem. Dá para se utilizar essa fórmula simplificada, ok? Então, se a gente for pegar esse exemplo de
do slide 11, de fórmula simplificada, né? Nós temos aqui o butano, o ciclopropano, o 2-metilbutano, e nós temos aqui, ó, vocês já estão vendo aqui que não é mais um hidrocarboneto, né? Nós temos uma função, um oxigênio, se nós temos um oxigênio, nós não temos mais hidrocarboneto, né? Nós temos uma função oxigenada aqui que a gente chama, tá? Que no caso aqui é uma cetona, tá? Mas vamos continuar utilizando ela como exemplo, tá bom? Então, se a gente for pegar o primeiro exemplo, nós temos o butano. E aí nós temos a sua fórmula condensada, né? E embaixo nós temos a sua fórmula simplificada. O ciclopropano da mesma forma, ó, nós temos a sua forma condensada e a sua forma simplificada. Para o metilbutano da mesma forma e para essa cetona aqui também da mesma forma, tá? Vocês estão vendo, no caso da cetona, que o oxigênio ele é representado porque a gente só consegue esconder, né, subentender o carbono e o hidrogênio. Tudo que não for carbono e hidrogênio, ele tem que ser revelado na fórmula, tá? Ele tem que ser escrito na fórmula, tá bom? Então, se fosse oxigênio, se fosse nitrogênio, se fosse enxofre, tinha que estar descrito aí na fórmula o enxofre, o nitrogênio ou o oxigênio. No caso aqui, nós estamos utilizando o oxigênio, ok? Ficou entendido, né? Essa parte de simplificação de fórmulas. E aí, nós temos aqui uma tabela com diferentes números de alcanos, suas características de ponto de ebulição e ponto de fusão, seu número total de isômeros, né? Vocês estão vendo aí que a gente está representando com um átomo de carbono até 30 átomos de carbono, né? Então, nós temos metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, epitano, octano, nonano e, por fim, tricotano, né? Que é o carbono, o hidrocarboneto alcano com 30 átomos de carbono, né? Aí vocês estão vendo aí a quantidade de isômeros que eles podem ter, né? E seus pontos de ebulição e fusão. Vocês estão percebendo que se a gente analisar o ponto de ebulição e fusão com a quantidade de carbonos que compõem esses alcanos, esses hidrocarbonetos, o que é que vocês podem perceber? De acordo com o aumento do número de carbonos, nós temos um aumento também do quê? Do ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, se a gente comparar o metano com o decano, por exemplo, o ponto de ebulição do metano é menos 162. Já do decano já sobe para quanto? Para 174. Olha essa diferença aí, né? Então, quanto maior o número de carbonos, o que é que a gente pode inferir? Quanto maior o número de carbonos, maior o quê? Maior o ponto de ebulição e maior o ponto de fusão, certo? E quanto menor o número de carbonos, menor o ponto de ebulição e menor o ponto de fusão, tá certo? Isso também se aplica aos senos e aos sinos, tá bom? Essa mesma analogia. Quando a gente vai falar dos alcenos, a gente vai falar de ligação dupla, tá? Então, os alcenos, eles são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Também são formados por moléculas pouco polares e insolúveis em água. Então, no caso dos alcanos, a gente tinha hidrocarbonetos o quê? Nós tínhamos hidrocarbonetos apenas de ligações simples, formados por carbonos saturados, né? Aqui nos alcenos já não existe mais isso. Nós vamos ter, ao invés de carbonos saturados e ligações simples, nós vamos ter carbonos insaturados com uma ou mais ligações duplas. Então, se a gente olhar aí no exemplo ao lado do slide 13, nós vamos ter o buteno, o penteno e o epiteno. Vocês já estão vendo aí que a gente não está usando mais a terminação ano, né? Aqui, quando a gente fala alcano, a gente usa ano. Quando a gente fala alceno, a gente usa eno, ok? Então, nós temos aí o buteno, tem uma ligação dupla, né, nesse primeiro carbono. O penteno, uma ligação dupla também.
o hepteno também uma ligação dupla. E aí, essa presença de ligação dupla confere que ele seja um carbono insaturado, tá? Se é carbono insaturado, nós não temos mais alcanos, nós não temos mais apenas ligações simples. Nós vamos ter uma ligação insaturada, né? Nós vamos ter carbonos insaturados. Tá, mas professora, são uma ligação dupla entre dois carbonos. Mesmo assim, tem mais ligações simples, eu sei que tem mais ligações simples, mas só uma ligação dupla já deixa de ser um alcano, já passa a ser um alceno, tá? E se tivesse uma ligação tripla aí, no lugar de ligação dupla? Aí, se tivesse uma ligação tripla, já não ia mais ser alceno, seria o quê? Alcino. O número não ia ser mais buteno, ia ser butino, ok? O nome não ia ser penteno, ia ser pentino. E o nome não ia ser hepteno, seria heptino. Então, essa, gente, é a única mudança que apresenta entre alcano, alceno e alcino. Apenas as ligações, tá? Alcanos, ligações simples. Alcenos, ligação dupla. E alcinos, uma ou mais ligações triplas, ok? Então, o infixo, né, como eu falei para vocês, indica que é uma dupla ligação entre dois átomos. Se fosse um infixo in, era 3 ligações. E o infixo an, a gente viu que é apenas ligações simples, né? Então, os alcenos, eles são obtidos naquela região mais pesada do petróleo, né? De densidade mais pesada. Então, nós temos aí, como exemplo, né, esses alcenos: buteno, penteno, hepteno, eteno e o propeno. Vocês estão vendo que todos eles apresentam ligação dupla em sua composição. Os alcenos, assim como os alcanos, só podem sofrer combustão total e formar gás carbônico e água. Eles são mais reativos do que o alcano porque essa dupla ligação dá uma maior reatividade para eles. Por quê? Porque essa ligação dupla pode ser, entre aspas, facilmente quebrada, certo? Diferente da ligação simples dos alcanos, tá? Nas reações, uma das ligações duplas se quebra e assim pode ser adicionado outros átomos nessa ligação. Como vocês podem ver aí, ó, nós temos o eteno reagindo com gás cloro, tá? Vocês estão vendo que essa ligação dupla do eteno ela é quebrada para adicionar os 2 átomos de cloro, né, nessa reação. Já no alcano é mais difícil acontecer uma reação desse tipo, tá? Mas os alcenos, eles são mais reativos do que os alcanos, então é possível fazer essa reação com mais facilidade. Se quisesse, por exemplo, no exemplo abaixo, adicionando uma molécula de água, se adicionar uma molécula de água no eteno, nós vamos ter a formação do quê? De um álcool, né? Vocês estão vendo aí, ó, que vai um hidrogênio para um carbono e o OH vai para o outro carbono, né? Então, nós temos aí uma reação mais facilitada, mais reativa, justamente por conta dessa dupla ligação. Se tivesse uma tripla ligação, também ocorreria da mesma forma, né? Só que aí, ao invés de adicionar só uma molécula de cloro, eu ia conseguir adicionar quantas? 2. Ao invés de adicionar apenas uma molécula de água, eu ia conseguir adicionar quantas? 2. Então, essas são, além das ligações, né, insaturadas, a reatividade também é uma das principais diferenças entre alcano, alceno e alcino, ok? E por fim, nós temos os compostos aromáticos, tá? Os compostos aromáticos, eles são aqueles que apresentam um anel benzênico na sua estrutura. O que é que seria esse anel benzênico? Olha aí do lado, nós temos a estrutura do benzeno, tá? Que são 6 átomos de carbono formando um ciclohexano, né? E que apresenta ligações duplas intercaladas, ou seja, aqui, gente, nós também temos só carbono e hidrogênio. Se nós temos só carbono e hidrogênio, nós também temos um hidrocarboneto, né? Só que essa estrutura aqui, ela é tão vista
tão repetitiva, né, na química orgânica que deu-se o nome dessa estrutura aqui de benzeno. E toda estrutura que apresenta, todo composto que apresenta uma região da sua estrutura com essa configuração aqui de anel aromático, a gente diz que é um composto aromático, certo? Então, por que esses compostos, por que se deu esse nome de compostos aromáticos? Porque realmente o benzeno e seus derivados, eles apresentam cheiros muito fortes e característicos, certo? Então, benzeno, naftaleno, antraceno, por exemplo, são exemplos de compostos aromáticos, eles apresentam um cheiro, um odor muito forte, né? Então, ficou conhecido que todo composto que tem essa estrutura ficou chamada de composto aromático, justamente pelo cheiro que elas exalam, tá? Muitos delas não são bons, tá, gente? E inclusive fazem bem mal à saúde, tá bom? Então, gravem aí essa estrutura aí bem particular, esse desenho bem particular, esses 6 carbonos formando um ciclo hexano com duplas alternadas, né? E a forma simplificada do benzeno, a fórmula simplificada é essa que está ao lado, um hexágono com um ciclo no centro, certo? Esse ciclo no centro, ele representa justamente essas duplas ligações que estão em carbonos alternados, ok? Então, as moléculas de benzeno, elas também são pouco solúveis, certo? Em água, e elas são moléculas pouco polares, tá? Mas também, por conta das suas duplas ligações, também são reativas, também pode ter reações aí de adição no anel aromático, tá certo? Então, diferente do alcano, ela também é mais reativa do que os alcanos, tá bom? Mas lembrem-se principalmente dessa estrutura, gente. Vocês vão ver ainda bastante, né, compostos que têm essa estrutura do anel benzênico, né, nesses compostos. E toda vez que vocês verem, vocês vão lembrar, esse é um composto, esse composto tem um anel aromático. Se ele tem um anel aromático, se ele tem um benzeno em sua estrutura, ele é um composto aromático, tá bom? E esses anéis benzênicos, né, nós temos vendo aqui o exemplo apenas com carbono e hidrogênio, tá? Mas eles podem vir com nitrogênio, oxigênio e mesmo assim ainda serem compostos que apresentam ressonância dessas ligações duplas, certo? Então, sempre lembrem dessa estrutura, tá, gente? Essa estrutura aqui, ela é muito importante, vocês vão ver ela várias e várias vezes, principalmente nos exercícios de vocês, tá bom? Então, treinem essa parte de estrutura simplificada, tem vários exemplos no livro de vocês, na apostila de vocês, tem vários exemplos de estrutura molecular, de estrutura condensada, de estrutura simplificada. Então, se vocês derem uma olhada no livro de vocês, vocês vão ver essas estruturas e vocês vão treinar essa estrutura com os exercícios de vocês. Então, até a próxima aula.